Teu Espírito Santo nessa noite, Deus, durante esse culto, Pai. Usa o Teu servo, Pai, para que ele venha, Deus, dizer o que o Teu Espírito Santo quer dizer à igreja, Pai. Amém. Que nós venhamos a estar com os ouvidos abertos, Deus, para ouvir o Senhor essa noite, Deus. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ainda, Deus, ter membros fiéis na Tua igreja, Pai, que depositam o dízimo, Deus, depositam, Deus, parte da sua vida nesse altar, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós não queremos só o material, Deus, nós queremos, Deus, o tempo, Deus, a vida por completo de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a trabalhar, Deus, como comunidade, Deus, como uma igreja de verdade, Pai. Deus, são essas maravilhas, Pai, que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Tá bom. Vocês podem vaiar à vontade, mas eu acho que a minha música é melhor que a dele. Eu queria dar boa noite para vocês. E eu vim aqui hoje para fazer umas perguntinhas. Quantos de vocês aqui servem ao inimigo? Quantos de vocês aqui me servem? Ninguém? Não? Nenhum? Poxa vida, minha popularidade está baixa. E só para eu saber assim, quantos de vocês servem a Jesus? Tá. Ele tem essa coisa de ser mais popular mesmo. Ele é um pouco mais conhecido, eu imagino. Mas aí eu queria fazer uma perguntinha para você, só para refrescar a sua memória. Quantos de vocês aqui mentem?
Só vou esclarecer uma coisa. Se você não levantou a mão, você está mentindo. Tá? Ele está vendo. Tá? Deus está vendo. Então, só para eu saber, quantos de vocês aqui mentem? Tem uma galera que não mente, né? Tipo assim, poxa vida, deve estar orgulhoso deles. Ai, você não fica orgulhoso, desculpa. Só para eu saber uma coisa, quantos de vocês aqui desobedecem aos seus pais? Poxa vida, que gente obediente. É muita gente. Pais, vocês já tiveram pais também, tá? Então vocês também já desobedeceram. Eu sei que tem um pessoal que ainda está na mentira da outra mão, né? Então não vai levantar a mão para nada. Entendi. E quantos de vocês aqui, quando tem aquele coleguinha na escola, aquele que é mais fortinho, aquele gordinho, quem zoa com ele? Quem brinca com o gordinho? Quando ele faz gordice e cai no chão? Pode falar a verdade. Não é para fazer agora com ele, não. Tá? Bom saber, bom saber. E aí eu vou perguntar de novo, quantos de vocês me servem? Ué. Porque deixa só eu ligar uma coisa aqui com a outra. Até onde eu sei, Jesus não gosta muito de mentira, né? Nem desse negócio aí de desobedecer os pais. Ele até escreveu um livro, um negócio desses assim, não sei o quê, de obedecer os pais. Eu nunca parei para prestar atenção. Mas tem lá um negócio desse de não mentir. Você sabe o que acontece? É que você entra aqui achando que você simplesmente levanta a sua mão, você canta as suas musiquinhas de adoração, você lê a sua Bíblia, você faz a sua oração, você ouve a mensagem, e que só isso está tudo bem. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Talvez, a gente tenha até algo em comum. O mentiroso, o enganador. E eu vou... É contra a minha natureza isso, mas hoje eu vou ser bonzinho. Vou dar uma colher de chá para vocês. E existe uma coisa que a gente chama de linha. E essa linha ela divide o lado dele do meu. Essa linha ela estabelece um limite entre o lado dele e o meu. Só que tem uma coisa que você precisa entender. Lá na terra da fantasia, é onde acontece tudo de bom, é onde você está agora. Deixa eles para lá, gente. É desse lado de cá, do meu lado, que você vai estar amanhã. Sabe por quê? Porque é aqui do meu lado que acontece a vida real. É aqui do meu lado, quando você esquece uma coisa na prova, você tem que olhar para a prova do cara do lado. É aqui do meu lado que você faz aquela fofoquinha santa, sabe? Você não estava nem querendo falar mal de ninguém. É aqui do meu lado que fica aquela balada que você foi. É legal, né, gente? Fala a verdade, eu caprichei. É aqui do meu lado que fica aqueles sites que você gosta de entrar às vezes, acho que ninguém pode saber. É aqui que fica o mundo real. E você pensa que você pode simplesmente andar na linha, na sua moral,
e que vai ficar tudo bem. Mas se aquele lado é dele e esse lado é meu, de quem você acha que é a linha em que você anda? Ei, ô garoto. Ei, ei, Aline. Aline, vem aqui, vem. Olha, aqui desse lado, você pode fazer tudo o que você quiser. E você pode voltar quando... Autoritária, né? Tem autoridade. Tudo bem. Tudo bem. Mas, ó, aqui tem liberdade. Ó, aqui você pode ir naquela festa. Aqui você pode tudo. Vem pra cá pro meu lado. Ah, ele é a sua babá? Vem aqui. Você pode voltar a hora que você quiser. Isso aí deve estar ficando muito desconfortável, essa vida aí. Olha, aqui tem liberdade. Ei, vem aqui. Olha, aqui você pode fazer o que você quiser. E você pode voltar a hora que você quiser aí pro lado dele. Isso, viu? Agora, olha só, deixa eu só te falar. Vem aqui pro meu lado. Isso, você pode andar na linha. Isso, aí você pode ir e voltar quando você quiser. Você pode ficar andando só sobre a linha. Isso, e aí você escolhe o que você quer fazer. Isso, vem pra cá. Isso, anda na linha, Aline. Isso, fica andando na linha. Isso, muito bem. Eu não queria que eles fossem só um pouquinho mais espertos. Na verdade, eu não faço questão que eles fiquem aqui. Eu só não quero que eles fiquem aí. Vamos orar? Gostaria que esse método de intercessão, você que está na casa de Deus, você pudesse abaixar sua cabeça agora, pedir direção de Deus para a sua vida. Você que entrou aqui sem direção, sem um caminho a seguir, preocupado com alguma situação na tua vida, que você não tem condição de resolver, enfermidades, lutas que você esteja passando.
gostaria que a igreja nesse momento fizesse um período de intercessão por todos que estão aqui. E também não esquecer do nosso objetivo, irmãos. Esses girassóis representam, na realidade, as sementes que colocamos como desafio de alcançar pessoas para Cristo. E você colocou o nome dessas pessoas aqui no cesto, com as sementes, com os nomes. Você também, nós iremos orar para este objetivo. Os nomes estão aqui. Simbolicamente, essas pessoas estão aqui. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar essas vidas, esses nomes, onde eles estiverem, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e ajudar você no processo de convite, no processo de discipulado, onde essas pessoas virão conhecer Jesus. Amém? Então, abaixe sua cabeça, eu vou lhe dar alguns minutos, 1 minuto, talvez, 2, para que você possa estar falando com o Senhor. Ó Deus, estamos reunidos nesta noite em Teu nome, Senhor, o nome poderoso. Estamos reunidos no nome de Jesus, que é sobre todo nome, o nome que nos aponta a salvação, o nome que nos dá a libertação, o nome que nos livra dos temores, o nome que nos livra das tentações do inimigo. Ó Deus, é neste nome que nós oramos neste momento. Clamamos, ó Deus, pelas vidas dos nossos queridos irmãos que estão aqui, dos nossos amigos visitantes. Ó Deus, aqueles que entraram aqui com algo no seu coração para colocar diante de Ti. Uma decisão que ele tem a tomar, uma enfermidade, o desemprego, problemas na família. Ó Deus, nós queremos Te pedir, nesse nome poderoso, esse nome que transforma, esse nome que cura, que Tu possa estar operando milagres nesta noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja se reúne com autoridade, porque ela é Tua, Senhor. Foi comprada por alto preço. E esta igreja é um instrumento Teu, para falar, proclamar as verdades da Tua palavra, Senhor. E aqui também estão os nomes que o Teu povo colocou, Senhor, com o desejo que essas pessoas também venham se unir a nós na comunhão dos santos, na transformação de vida. E não é só desejo nosso, mas é o Teu desejo que todos os homens sejam salvos. A Tua palavra afirma isso. E, ó Deus, é afirmado nesta palavra, neste desejo que nasceu primeiro no Teu coração, que nos alcançou, que nós queremos entregar esse nome, Senhor, para que Tu possa estar
preparando o seu coração, que tu possa estar preparando cada um na palavra que vai dizer para ele, na ação que vai tomar para que essa pessoa possa parar e ouvir. Existem pessoas aqui que talvez nem conheça de fato a pessoa que indicou o seu nome. Talvez ela conheça, mas não tenha amizade. E nós cremos que tu estás trabalhando por nós, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para que esses nomes floresçam, que a semente da palavra possa germinar e que a vida deles, Senhor, possam se tornar belas, maravilhosas, como esses girassóis que estão aqui à frente, Senhor. Uma nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos no teu nome, nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, tenham, assim, disciplina quando for parar o carro, no local devido. Vamos estar orando também por essa nossa vizinhança que nós amamos, né, e temos que dar o amor de Cristo, o respeito e tudo isso. Bom, estamos de volta. Estava de férias, visitando minha netinha, meu netinho, minha filhona, a minha amada também, que estava lá 90 dias. Eu falei, chega, vamos embora, acabou o descanso, vamos voltar para o Brasil, né? Ela está aí, foi tudo bem, obrigado, agradeço os irmãos pelas orações, né, pelo carinho. Eu sei que alguns irmãos oraram, pediram oração por mim, porque uma semana antes eu fiquei hospitalizado, a pressão subiu, a ansiedade, o coração acelerou, fiquei internado algumas horas lá no Copa d'Or, mas graças a Deus, recuperado. Viagem foi tranquila, nada subiu, só o avião, graças a Deus que ele não caiu. Estou aqui e glórias a Deus. Obrigado porque vocês têm sido bênçãos. Estava com saudades desse convívio, dessa adoração maravilhosa. Eu quero também agradecer a presença dos nossos queridos visitantes nesta noite. Você que entrou aqui, que não faz parte desta igreja, seja bem-vindo, fique à vontade, fique tranquilo. Tem um irmão do lado, alguma coisa, alguma dúvida, pode perguntar a ele, tá? E nós vamos conduzir a mensagem desta noite. O pastor Lívio está pregando na Igreja Batista de Moça Bonita, ali em Padre Miguel, por isso ele não está nesta noite conosco. Mas, falando de viagem, falando de várias situações, eu estou um pouco cansado. Acho que eu vou pegar uma cadeira. Cadeira linda, confortável, colchoada. Legal. Eu creio que as cadeiras foram feitas para que as pessoas sentem nela. Uma cadeira dessa, mas eu não quero me sentar nessa cadeira por enquanto. Algo interessante está acontecendo, vocês estão vendo? Óbvio, eu não estou sentado na cadeira. E eu vou sentar-me por aqui por alguns minutos, talvez 1 minuto. 2, 3, 4, 5, 10, não sei. Mas eu creio que as cadeiras, elas foram feitas para que eu estivesse sentado ali, confortavelmente, né? Me espreguiçando, sentado o mais tempo possível de conforto. Eu sei que sentado aqui neste mármore, talvez eu não vou suportar por muito tempo. Mas pensando bem, eu vou me sentar nessa cadeira. Bem melhor, não é? Bem mais confortável. Sim, ela foi feita para que as pessoas sentem nela e possam se sentir mais confortáveis. Eu quero dizer uma coisa para você. Com Jesus, na minha vida, foi desta forma.
Na vida de algumas pessoas aconteceu também desta forma. Elas acreditam em Deus, elas acreditam em Jesus, gostam de assistir sobre a vida de Jesus, mas elas decidiram, até então, não entregar sua vida, não sentar, não entregar sua vida para ter um conforto nos braços de Jesus. E quando eu tomei essa decisão, não só de acreditar num Deus criador do universo, mas acreditar num Deus que me deu a certeza, a garantia da salvação, o alívio, o conforto na pessoa de Jesus, eu descansei em seus braços. Eu creio que muitas pessoas nesta noite fizeram isso e aconteceu isso na sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite, querido, crê em Deus, mas ainda não confiou a sua vida totalmente nas mãos desse Deus poderoso. Talvez você conhece o nome de Jesus, simplesmente esse nome, por filme, pela sua história, aprecia, mas você ainda não teve um momento específico de experiência, de se entregar, de se lançar nos braços desse Jesus. E muitas pessoas estão vivendo desta forma. E eu quero pensar com você nesta reflexão sobre isso, lá no livro de Atos. Eu quero convidar os irmãos que abram o livro de Atos, capítulo 17. Eu gostaria de pedir uma coisa também. A proposta do nosso culto nesta noite é um culto de pregação do Evangelho. Eu gostaria que a igreja estivesse me ajudando em oração. Eu não sei quantas pessoas entraram aqui que conhecem Jesus apenas de ouvir ou acreditam em Deus, mas ainda não conheceram verdadeiramente Jesus ou não conhecem Deus verdadeiramente a ponto de largar algumas tradições. E é preciso que a gente ajude essas pessoas. Talvez você já fez a sua parte, convidou ela a estar aqui, mas eu quero que você nessa noite também fique intercedendo por pessoas que precisam de Jesus. Se você tinha uma vida anteriormente sem Cristo e hoje tem essa alegria na sua vida, essa certeza da salvação, faça isso por outras pessoas também. Atos capítulo 17, versículo 16, diz assim: em Atenas, Paulo, fazendo o seu trabalho missionário, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, e por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. E alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens,
como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez? Com isso Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Queridos irmãos, esse texto Lucas nos relata, segundo alguns, o livro de Atos foi escrito por Lucas, é bem provável, todo indica que sim, e Paulo, ele nos relata sobre o seu trabalho missionário diante de um povo, de pessoas, de uma cultura grega, apegado a ídolos, e nesse momento, Paulo tem autoridade para poder introduzir no meio desses homens, no meio desta cultura, porque Paulo, para alguns, resumindo, Paulo teve anteriormente, era um perseguidor do evangelho, ele era praticante da lei, e passou a ser perseguidor do evangelho. Depois Paulo teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo, ou melhor, e transformou a sua vida. E Paulo passou a entender que o melhor para a sua vida era obedecer e seguir a Jesus. E Paulo se tornou um grande missionário. E Paulo está em Atenas, diante de uma cidade, diante de uma cultura, diante da arte, diante da filosofia, diante do conhecimento. E Atenas era, até então, anteriormente, um dos maiores centros culturais da Grécia. Mas quando Paulo chega em Atenas, ele não se depara a apreciar a arte ou a sua cultura. Paulo, diz o texto, que ele andando, ele começa a observar pelos cantos, pelas ruas, pelos muros, estátuas, miniaturas de deuses. E o texto diz que ele não ficou alegre com isso. Ele ficou o quê? Estarrecido. Tamanha era a idolatria no meio dos atenienses. Está aí no texto, ele acabou de falar. Ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos, temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Queridos, eu sei que existem muitas pessoas que não estão satisfeitas com os ídolos. Não com as pessoas que adoram ídolos, mas com os ídolos. Aquela estátua de São Jorge, ou de Jorge, que tem ali na entrada de Sulacap, incomoda muito. Me incomoda muitas pessoas. Não porque ali as pessoas que vão adorar Jorge precisam ser repudiadas, não. Mas porque não conhecem de fato o Deus verdadeiro, o Jesus libertador, que tem poder e autoridade para operar milagres verdadeiramente.
O texto diz que esse Deus maravilhoso e poderoso é o Deus criador de todas as coisas. Não é Jorge, não é outro Deus. E Paulo estava preocupado em tornar Deus conhecido para os atenienses, porque eles estavam vivendo uma vida de quê? De idolatria. E quantas pessoas que eu conheço, você conhece, que estão presas à idolatria, a imagens realmente de escultura, seja ela de pedra, mármore, bronze, seja o que for, elas estão se prostrando diante de ídolos que não têm vida, que não têm ação de amor, poder para transformar, poder para aliviar as dores do coração. E essas pessoas estão presas a isso, a ídolos. Por quê? Porque foram criadas numa tradição. E tem medo de abandonar a tradição porque vai machucar a família, porque tal família é de tal religião que adora os ídolos, e se ela sair, ela vai sofrer pressão. Quando naquele momento daquela enxurrada em Teresópolis, nós tivemos em Vieira, e nós estivemos lá trabalhando as famílias e também evangelizando pessoas na rua, eu tive com uma senhora, pastor Werner estava comigo, se eu não me engano a Ilka também, nós paramos, falamos de Jesus para aquela senhora, e nós ali sentimos a presença de Deus, aquela mulher estava impactada pela palavra, o Espírito Santo de Deus estava ali no nosso meio, aquela senhora chorou com a palavra direcionada para ela acerca da salvação em Jesus, mas eu fiz o apelo para que ela aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas ela ainda se tornou intransigente em dizer que sim. Sabem por quê? Ela não disse ao pé da letra, mas era a tradição da sua família, e ela tinha medo de magoar o seu pai e sua mãe, e por esta tradição, ela desprezou a palavra de Jesus Cristo. Eu sei que muitos de nós estamos indignados com os ídolos, com os adoradores na cidade do Rio de Janeiro, com pessoas que estão vivendo sem conhecer Deus, pessoas que acreditam, acredito em Deus, Jesus sim, eu vou à igreja, mas você, querido, precisa conhecer verdadeiramente, você precisa conhecer Deus, e esse conhecer Deus é deixar se lançar nos braços desse Deus poderoso, um Deus amoroso, que diz a palavra de Deus lá em João 3,16, versículo universal da evangelização, podemos dizer assim, que Deus amou o mundo de uma maneira muito especial, que deu algo de melhor que ele tinha, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado de toda a nação, de todas as nações, espalhada pelos 4 cantos da terra. Isso é um grande amor. É um amor especial. Mas, obviamente, para que você possa conhecer esse amor, conhecer a Deus, talvez você precisa conhecer o que é pecado. Porque pecado hoje, no conceito da sociedade, é algo que não faz diferença. Pecado deixou de ser um erro, pecado deixou de ser uma questão ética, pecado deixou de ser uma questão espiritual. Seja lá o que as pessoas pensam do pecado, mas eu quero dizer que o pecado é uma abominação contra o Senhor Deus. Deus criou você, criou a mim, homem e mulher, perfeitos, sem nenhum pecado, criado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para estar debaixo da presença de Deus numa obediência, numa adoração, perfeitos sem pecados. Mas o diabo, o inimigo, como vocês viram aqui no teatro, ele é o grande tentador, e tentou Adão, Eva, e os dois cederam, e o pecado entrou no mundo, a desobediência, e tudo que acontece hoje na humanidade, né? Alguns pensam que pecado é só matar, roubar, adulterar, tudo isso é pecado. Jesus bateu de frente com os fariseus acerca da lei,
porque eles batiam no peito que não tinham cometido adultério, porque eles estavam debaixo da letra e não do espírito da lei. E quando você vive no espírito da lei, você não peca, você não deseja, você não pensa o mal, você não fala mal das pessoas, você não maquina o mal, você não sonega, você não age com corrupção, você não trai o seu patrão, você não engana o seu próximo, você é uma pessoa honesta e íntegra. Isso é o espírito da lei. Porque eles estavam vivendo simplesmente pela questão da lei. Bom, enquanto eu não adulterar com aquela mulher, eu estou imune de pecado. E aí Jesus foi muito mais além. Mas aquele que olhar para uma mulher e desejar praticar ato com esta mulher sexual, desejar aquela mulher, já em seu coração cometeu adultério. E aí Jesus foi e quebrou esse argumento. Ah, eu nunca matei ninguém, então posso lavar as minhas mãos, eu não tenho pecado. Mas e o desejo no seu coração? Pisou no teu pé, pisar de novo no dele. Fez isso comigo, vou fazer com ele também. Fulano me ofendeu, vou ofender também. Pagar com a mesma moeda. Querido, isso é matar. Matar os sentimentos de perdão, de amor, de companheirismo, de andar junto, de dar chance, de perdoar. Se Deus fizesse isso comigo, onde eu estaria neste momento? Você precisa conhecer Deus verdadeiramente, não apenas pelo conhecimento da letra. Eu conheço a Bíblia. Ah, eu fui criado no Evangelho e hoje estou fora dele. E daí? Você precisa conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque ninguém conhece Deus se não for por Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava falando para os atenienses, e com autoridade, com conhecimento, com amor no coração, irmãos. Este homem estava ali, aproveitando para pegar a oportunidade, pois ele andando pela cidade, versículo 23, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. E diz alguns historiadores que verdadeiramente ali tinha, nas catacumbas, nos muros, nos lugares, alguns deuses que não tinham de fato nome, e eles colocavam o Deus desconhecido. E outros tinham nomes como Zeus, e eles colocavam lá Zeus, adoravam Zeus. E Paulo foi falar do Zoe é a vida. Ele foi falar de uma vida abundante para aqueles homens. E Paulo aproveitou este momento e falou: verdadeiramente, eu quero apresentar o Deus desconhecido, porque vocês não conhecem Deus nenhum. Você não conhece o único Deus verdadeiro. E eu quero apresentar para vocês o único Deus verdadeiro. Para vocês até então, esse é o Deus desconhecido. Mas eu quero tornar esse Deus conhecido na vida de vocês. E com autoridade e poder. E Paulo começou a falar. Aproveitou este momento e começou a falar de que Deus é esse. E a principal, queridos, preocupação de Paulo também, em todo momento do ministério de Jesus, foi esta preocupação, foi de mostrar a verdadeira natureza da comunhão com Deus. E o que isso só é possível através de quem? Dele, Jesus Cristo. Por isso que Deus mandou Jesus. Deus abriu mão de toda a sua glória e mandou Jesus como homem para este mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não se humilhou, não se usurpou o ser igual a Deus, não abriu a sua boca em momento algum, ele obedeceu e teve seu fim de morte, e morte de cruz. A das mais terríveis, a morte de cruz. Sem nenhum pecado, sem nenhum crime cometido, sofreu no madeiro. E aí a preocupação de Jesus, de Paulo, a preocupação nossa hoje como igreja, de que você verdadeiramente conheça Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, queridos? Deus é Senhor do mundo. E Paulo queria dizer isso para eles. Deus é Senhor do mundo. Não precisa de ritual cultico humano. Conforme a gente vê no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus, da terra
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te dar todas as coisas? Que Deus pode fazer muito mais além daquilo que eu ou você pedimos ou pensamos? Confesse Jesus Cristo nessa noite. Peça para que Ele possa entrar no seu coração e dissipar as dúvidas, o medo, as tradições, para que você possa sentar e descansar nos braços desse Jesus. Paulo fala isso com autoridade, porque o Senhor é dono de todas as coisas e não precisa de um ritual. Quando Jesus falava também, voltando para os evangelhos, acerca da adoração, da tradição do Velho Testamento, e Jesus falou para aqueles homens que o melhor era obedecer do que sacrificar. Eles estavam prestando sacrifícios, eles estavam indo à igreja, eles iam à missa, eles iam na sua religião, mas era sacrifício. E Deus verdadeiramente queria que eles obedecessem. Esta sempre foi e será a proposta de Deus para o homem: obedecer. Quando Deus institui a lei, os 10 mandamentos, aquele ali foi a letra para pôr ordem no caos. E era para ser obedecida. Mas o homem não conseguiu obedecer toda a lei. Precisou vir a graça de Deus em Jesus Cristo para que fôssemos libertos e não mais condenados. Deus é Senhor da sua vida? De que lado você vai ficar? Do lado do inimigo? Aquele que facilita as coisas, entre aspas, e depois ele puxa o teu tapete? Depois ele ele quer o troco, ele quer tudo que você tem? Ou você vai ficar do lado de Jesus, que está de braços abertos, segurando, te apoiando nas horas da fraqueza, nas horas do desânimo? E quantas tentações, quantos desânimos que surgem para tirar você do foco, da presença de Deus. A proclamação de Paulo diz respeito ao Deus que fez o universo e tudo quanto ele contém. O Deus que é criador não habita num templo feito por mãos humanas, como está em Marcos 14, 58. E essa frase se empregava de ídolos feitos por mãos de homens, em contraste com o Deus vivo. Semelhantemente, Deus não precisa de homens para suprir-lhes alguma coisa. Pelo contrário, Ele é a fonte de toda a vida. Amém? Deus não precisa, querido, que você se prostre, ou crie, ou faça ídolos, ou se ajoelhe diante de uma estátua, de uma tradição. Você tem caminho livre e acesso para Deus quando você é liberto, para chegar à presença de Deus através de Jesus Cristo. Você tem livre acesso. Você não precisa ir na casa do fulano de tal, bater na porta de madrugada para pedir um socorro de oração. Você tem autoridade para orar no nome de Jesus. Basta que você o reconheça como o Senhor da sua vida e descanse a sua vida nos seus braços. É mais provável que talvez as pessoas também não tenham sequer imaginado quanta alegria Deus sente ao ver você obedecer a sua vontade, ao sentir o seu amor por Ele e ao planejar as boas coisas das quais Ele quer que você participe, e quando chegar à casa que está sendo preparada para nós no céu, compartilhar com Ele no céu. João 14, de 1 a 3 diz, né, que lá no céu existe grandes moradas, grandes habitações para nós. E Jesus fala: se assim não fosse, eu não vos teria dito, eu não vos teria revelado, eu não teria mandado Jesus e falado para vocês que eu sou o único Deus verdadeiro a quem vocês precisam conhecer e adorar.
Você crê que no céu existe uma mansão celestial para você? Amém, aleluia. Você precisa conhecer esse Deus. Você é criação de Deus. O versículo 26 e 27 falou sobre isso. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. E ele fala de um homem, de Adão. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de você, querido. Deus está aqui. O Espírito Santo nesta noite está perto de você. E você não precisa tatear em lugares escuros, onde você não pode tocar e ver e enxergar. A Bíblia diz que o grande Deus deste século cegou os entendimentos das pessoas para que elas não vejam. Existem muitas pessoas assim, queridos, tateando, sem enxergar e poderão cair no abismo. É preciso que você possa entender, como diz a palavra, que Ele te fez, para que você possa ter esse encontro, para que você possa enxergar. Deus preparou tudo que é de bom. E quando Ele fala que criou todas as coisas, querido, todas as coisas. Quando a gente observa a beleza da vida, da natureza, o avanço tecnológico, o meio de transporte rápido, a gente fica assim abismado com o avanço da tecnologia, com a inteligência do homem. A gente fica, caramba, eu queria ser esse cara, eu queria ser inteligente assim. Mas Deus não te chamou para isso, Ele chamou alguns para isso, mas te deu outro talento, outro dom. Mas querido, quantas coisas maravilhosas, boas e perfeitas que existem neste mundo que Deus criou. Sabem para quem? Para vocês, para mim, para nós podermos desfrutarmos enquanto aqui estivermos. Agora, uma coisa que eu quero dizer: essas coisas, elas são temporais, elas são passageiras. A nossa vida é passageira. A nossa vida, diz Tiago, é como um vapor, como uma fumaça. Acende uma fumaça aí, ela aparece e rapidamente desvanece. Você não a vê mais. A nossa vida é assim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu poderia não estar, daqui a alguns minutos eu posso não estar. E muitas pessoas ainda ficam assim: o que aconteceu? Querido, Deus já nos revelou sobre isso. A nossa moradia, a nossa vida, por mais que tudo que Ele tenha criado é perfeito, muito bom, mas não é para a eternidade esta vida, esta terra. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. Nosso espírito estará diretamente ligados a Deus. O nosso corpo, este corpo será comido pelos bichos. Esta carne vai apodrecer e o nosso espírito vai até Deus. E Paulo falava isso para os atenienses. Eles estavam crendo, eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. E o próprio Jesus Cristo ressuscitou. E nós iremos, depois de mortos, obviamente, ressuscitar. E nosso espírito estará diretamente ligados ao Senhor. É preciso que você entenda que esta vida é passageira. E aquelas pessoas que já partiram, elas estão diante de Deus para desfrutar a eternidade ou prestar contas daquilo que deixaram de obedecer os seus mandamentos. E aí Deus que vai decidir o destino final. Mas você pode, nesta noite, querido, tomar uma decisão que vai marcar a sua vida para toda a eternidade. Paulo disse, e a Bíblia diz, que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus não precisa de nada que eu faça para Ele. Eu não posso fazer nada para me salvar, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano e Ele já fez. Ele me amou, me perdoou e mandou Jesus. Você só precisa de uma coisa, simples: crer. Quem crer e for batizado será salvo. Se confessar os seus pecados, diz a palavra de Deus que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, te purificar de toda injustiça
e te dá a certeza, a garantia de uma vida transformadora, de uma vida eterna. E enquanto você estiver nesta terra, você vai poder apreciar sem tatear, com os bons olhos, os olhos da alma, as coisas boas da vida. Você vai poder obedecer ao seu patrão, você vai poder amar a sua esposa, a sua família, deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de se prostituir, deixar de se ajoelhar diante de ídolos e ter uma vida abundante, uma vida verdadeiramente abundante, porque Jesus estará no controle total da sua vida. Ah, eu vou parar de sofrer? Não, você vai sofrer. Você vai sentir dor. Você vai ficar desempregado. Você vai para o hospital ficar, talvez, lá no soro. Mas vai ter paz interior e certeza de que o Deus Criador, o Senhor da sua vida, está contigo. Amém? Até a vinda da revelação da verdadeira natureza de Deus, através do cristianismo, os homens viviam na ignorância dele. Com a vinda de Jesus, aqueles que ouvem o Evangelho já não têm desculpas pela falta do conhecimento e do plano de Deus. Querido que você entrou aqui nesta noite, quantas vezes você já ouviu do Evangelho? Quantas vezes você já ouviu falar de Deus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Eu creio que você já ouviu algumas vezes. Se você nunca ouviu, graças a Deus você está ouvindo pela primeira vez. Então você poderá sair daqui, você não poderá dizer, nunca me falaram desse Deus que me criou, que me transformou, que me dá vida, que me dá todas as coisas juntamente com Jesus, e essa é a vida eterna. Você nessa noite está tendo uma oportunidade de poder dizer, eu quero conhecer Deus, Jesus Cristo, o teu Filho. Você nessa noite sente essa necessidade na tua vida de se desprender de tradições, de conceitos passados de família, de religiosidade. Esses homens eram religiosos, atenienses. Tanto você vê que onde eles andavam tinham deuses, eram religiosos. Mas religião não leva ninguém para o céu. Religião não traz paz. Quem dá paz é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. É esse Jesus vivo e poderoso que pode te salvar nessa noite, que pode te curar, que pode resolver todos os teus problemas, que pode estar contigo. Você nessa noite quer dizer para o Senhor, Senhor, eu quero te conhecer. Lá em Jeremias o profeta ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está aqui na casa de Deus. Você poderia estar em outro lugar. Essa igreja poderia estar reunida na minha casa, na casa dos irmãos. Deus estaria lá também. Mas a igreja, ela reúne como corpo de Cristo num templo feito por mãos de homens. Mas Deus habita num templo não feito por homens, mas sim por Deus. Deus habita aqui no nosso coração, no nosso Espírito Santo. Ele quer habitar no seu coração nesta noite. Agora você precisa abrir a porta do teu coração e dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu ouço falar, mas eu nunca tive uma experiência. Faça um desafio. Senhor, se revele a mim. Eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência contigo nesta noite. Igreja, baixe sua cabeça. Ore nesse momento. Eu quero convidar você nesta noite que entrou aqui com conceitos de tradições. Eu não estou pregando religião, estou pregando a palavra de Jesus. De salvação, de libertação, de cura, de transformação, de restauração. E essa palavra também é para os crentes. Tem crentes que acham que estão na igreja e não precisam fazer mais nada, porque já fizeram. Estão com os fariseus. Não, eu nunca adulterei, então eu não tenho pecado. Ah, eu sou membro da igreja, eu dou o dízimo, então eu estou bem na fita. Querido, essa mensagem é para você também, é para mim. Se você está vivendo uma vida que aparentemente é uma vida, eu não conheço, eu estou vendo como se eu não conhecesse Deus mais. Onde está Deus na minha vida? Talvez por algum momento você fraquejou, vacilou e deixou-se levar por algumas tentações desta vida. Eu quero desafiar nessa noite que você tenha coragem de dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero mais de Cristo. Eu quero te convidar para que você fique de pé onde você estiver. No nome de Jesus.
onde você estiver. Eu quero dar um minuto para você pensar. Eu quero convidar que você fique de pé. Eu quero mais do Senhor. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero receber esse Senhor. Eu não quero mais conhecer apenas a letra. Eu quero o Espírito. Eu quero viver. Eu quero o Espírito Santo de Deus tocando a minha vida, dirigindo a minha vida. Você quer isso? Diga, eu quero. Quem tem coragem? Eu quero. Eu lembro da expressão daquele cego que nascença quando gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Imagina o grito de desespero para ser liberto. Quantos nessa noite querem ser libertos? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqui à minha esquerda, alguém? Aqui no meio, à minha direita, você tem a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso em experiência. Quero que você abaixo continue orando nesse momento. Ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, nessa noite a tua igreja, Senhor, está reunida no teu nome, clamando, intercedendo por pessoas. Pessoas que estão aqui, pessoas que não estão aqui. Mas, ó Deus, nós estamos proclamando salvação. Estamos clamando por transformação, por libertação, por um encontro real com Jesus Cristo. Ó Deus, que nesta noite pessoas podem ter se manifestado em receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E que tu possa transformar, fazer com que esta vida seja daqui para frente vida radiante, vida gloriosa na presença do Senhor. Nós oramos crendo que o poder da tua palavra, Senhor, tua palavra é viva, é eficaz, Deus, e ela nunca, ela volta vazia. As palavras são proferidas para a nossa segurança, para o nosso conforto e direção. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado por ter nos dado a salvação em Jesus Cristo. Nós oramos no nome poderoso, no nome doce nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Enquanto estivermos cantando, o convite não terminou. Você pode vir aqui à frente. Eu estarei aqui para orar junto com você e por você. Vamos adorar o Senhor. Te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo
todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivemos pra ti. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Dê uma glória a Deus bem forte para o Senhor. Amém. Quero desejar a você uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paciência, uma semana para semear a palavra de Deus com seus amigos, com seus queridos. E não esqueça da cantina ali embaixo dos adolescentes para ajudar no louvorzão e compartilhar dessa comunhão. Tapioca e pastel, né? Mas eu quero abençoar a vida de vocês nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de todos vocês. O Senhor levante o rosto, o seu rosto, a sua graça sobre vocês e tenha misericórdia de vocês e vos dê paz eternamente. Amém. Mas eu escolho Deus.